De conversar com Mônica Bergamo, já tratamos aqui da MP da reestruturação dos ministérios do governo Lula, uma demonstração de força, né, do Centrão e a necessidade do governo se readequar a essa realidade, entregar alguns anéis para manter o máximo possível de dedos. Eu sinceramente não sabia nem que o Congresso podia fazer isso, readequar ministérios escolhidos pelo presidente da República, mas pode. E a Mônica vai trazer repercussões internas dessa derrota para o governo. E aí, Mônica, bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. Megali, a gente nunca soube que podia, porque nunca tinha feito com esta violência, né, com essa contundência, ou seja, de modificar coisas muito importantes para o governo. Na verdade, o Congresso está tirando a cara do governo, porque quando você esvazia o Ministério do Meio Ambiente, quando você acaba praticamente com o Ministério dos Povos Indígenas, você tira todo o simbolismo do governo, né? O governo foi eleito com uma proposta, com uma pauta, aprovada pela população, né? Muita gente votou no Lula por causa dessas posições dele, e o Congresso vai lá e tira tudo. Então, algo violento até, vamos dizer, mas é o que acontece, é a vida real e a ficha está caindo. O Megali, eu conversei com pessoas do governo e há uma reflexão importante acontecendo, né, dentro do governo, uma parte importante do núcleo duro, vamos dizer assim, do governo Lula, integrantes de pastas importantes, né, meio que jogaram a toalha, vamos dizer assim, entendem que o presidente precisa entregar mesmo diversos anéis para permanecer com os dedos, ou seja, o que isso quer dizer? Abrir mão de políticas públicas concretas, né, e também simbólicas, como da área do meio ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas e outras, né? Por exemplo, ele não conseguiu indicar agora uma mulher para o Tribunal Superior Eleitoral, que era também um compromisso do PT, né? Tem que fazer tudo isso para conseguir avanços em ao menos um tema central, o do desenvolvimento econômico. O que dizem essas pessoas? Se a gente não conseguir ter um crescimento econômico, resolver a economia, o governo pode fracassar de forma retumbante, e aí sim, todos esses direitos, todas essas pautas irem por água abaixo, voltarem a ser ameaçadas novamente, né? Na análise de um integrante do primeiro escalão do governo, o Lula comanda hoje, essas foram as palavras que eu ouvi, um governo sob cerco, né? Enfrenta a oposição dentro do aparato estatal, tem opinião pública dividida no país e tem apenas 130 votos no Congresso, né? Que seriam os votos de fato leais ao governo para poder defender essas pautas todas. Um outro parlamentar, que é muito amigo do Lula, me disse o seguinte, que o governo tem hoje diversos canhões apontados o tempo todo para ele, e é assim que Lula tem que governar, né? O governo não teria, portanto, cacife nem força para comprar todas as brigas ao mesmo tempo, teria que eleger uma, e nesse contexto teria que evitar entrar em discussão de pautas de comportamento, e deveria se conformar com esse esvaziamento todo, como parece que já se conformou, né, desses ministérios tão simbólicos. E abrindo mão disso tudo, ele deveria centrar na pauta do desenvolvimento, né, na opinião dessas pessoas. Sem o desenvolvimento, até mesmo a democracia voltaria a correr riscos, sem crescer, sem dar emprego, sem gerar um bem-estar na sociedade, a democracia passa a ser questionada, isso não é só no Brasil, no mundo todo. Já com o sucesso econômico, o governo Lula conseguiria se fortalecer para acabar garantindo que esses direitos todos não sejam massacrados. Então, recua agora para avançar depois, ou pelo menos manter o mínimo, né, de conquistas aí que já confirmadas. É isso, uma situação difícil, né, Megali? Você imagina, você está aqui para fazer jornalismo, você foi contratado para uma determinada missão, a plateia adora, ou uma boa parte da plateia adora, pelo menos a metade da audiência, e você, por várias razões, é impedido de fazer aquilo que você sabe, quer, propôs, né, e gosta. É a Sheila fazendo uma composição da redação, né, junto com a chefia aqui da Band News. Olha, esse aqui vai fazer a pauta, esse aqui vai fazer a coordenação de rede, esses aqui vão apresentar em determinados horários, esse é bom para amanhã, esse é melhor para o fim da tarde. E ela faz lá do jeitinho dela, tá funcionando, bacana, e vem um deputado e fala, vou mudar isso aí. Tira o Megali. Tira o Megali, bota esse outro cara aí, tira o poder da Carla Bigato.
deixa outra pessoa na mesa, e aí, né? E que tipo de. Agora, é complicado, né, Mônica? A gente nunca viu algo parecido. O eleitor, é a vontade do eleitor, né? Fazer o quê? O eleitor colocou no Planalto um presidente de esquerda, centro-esquerda, se preferirem, e um Congresso muito virado à direita. Então, e no momento, numa composição política em que o presidente, ainda que tenha muito poder, já não tem o poder que outros presidentes tiveram no passado. O Congresso ganhou muito poder, o STF também, nas últimas décadas. Então é uma composição traiçoeira essa que foi entregue a Lula, né, Mônica? É, muito difícil, um contexto muito difícil. A gente vem falando aqui, já falamos mais de uma vez, falamos lá atrás, de como o Lula estava angustiado, né? Eu usei até uma palavra dizendo que havia momentos em que ele ficava triste de não poder fazer o que ele queria, né? Por exemplo, Lula, ele tem uma visão, vamos pegar um outro exemplo internacional. Lula tem uma visão, e isso já foi explicitado pelo Fernando Haddad no Congresso Nacional, sobre a Argentina. Não é ajudar porque é bonzinho, porque o governo lá, porque a gente gosta do Alberto. Não. Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Não dá para a Argentina quebrar, porque se a Argentina quebrar, o Brasil é profundamente afetado, né? Primeiro pelos mercados financeiros, porque as coisas se confundem. Segundo, porque a Argentina fica do lado do Brasil e tem relações econômicas muito profundas com o Brasil. Mas ele não conseguiu, até agora. Isso é um exemplo, né? Então, não conseguiu, porque tem que passar pelo Congresso, porque isso, porque aquilo, porque tem 100 mil regras que não existiam antes. Então, não dá para o presidente chegar lá e falar: eu quero uma mulher no TSE, eu quero o Zanin no STF, eu quero o Ministério dos Povos Indígenas fortalecido e os indígenas determinando quais são as demarcações, né, das suas terras dentro da lei, mas impulsionando essas demarcações. Não consegue, deve ser uma frustração muito grande, ele tem demonstrado isso. Quando eu usei essa palavra triste, teve até um advogado do Lula, né, que conviveu com ele em Curitiba e escreveu no Twitter: o Lula, eu ficava na cadeia, essa palavra triste não existe para o Lula. De fato, pode ser que alguns olham e percebem o presidente com momentos de tristeza, outros acham que aquilo não é tristeza, é angústia, outros acham que é uma aflição, outros acham que é uma vontade de trabalhar, uma indignação, cada um expressa de um jeito, né? Fato é que super contente porque está sendo o seu ministério, uma parte do seu ministério dizimado, ele não deve estar, né, Megali? Sabe que, Mônica, você citando, né, esses outros anseios do presidente da República, agora chegou aqui o tal do insight, que se abriu-se essa porteira de o Congresso se colocar contra o presidente da República, será que a gente pode ter uma sabatina mais incisiva contra ou sobre o nomeado ao Supremo Tribunal Federal? Vamos supor que o presidente Lula indique Zanin de fato. Será que pode haver um levante no Senado contra essa indicação, essa candidatura? Porque, como você disse, né, primeira vez que aconteceu dessa forma, de o Congresso se colocar dessa forma quanto à composição indicada pelo presidente da República. Sei lá, só um pensamento, só uma especulação aqui, viu, Mônica? Que pode, né? Inclusive já tem movimentos de senadores, a gente viu, por exemplo, Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, sentar em cima do nome do André Mendonça lá, Bolsonaro indicou e não votava de jeito nenhum. E foi um sufoco. E as organizações evangélicas que apoiavam o Bolsonaro fazendo escândalo, dizendo que nunca mais apoiariam o Davi Alcolumbre, que iam fazer campanha contra ele no Amapá e tal. Foi uma pressão enorme até que saiu. Pode acontecer com o Lula também. Isso coisas inéditas acontecem. São inéditas, acontecem pela primeira vez. Prorrogar, interditar a aprovação do nome já aconteceu, então eu acho que seguramente pode acontecer de novo, sim. Não por acaso o Lula está demorando para indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal. Nos outros governos ele foi muito rápido e aprovou tranquilamente no Senado. Era um outro momento, como a gente já disse aqui algumas vezes.